aqui, ó, a gente, nos donos da bola, eu e o Cascão, a gente mostra isso constantemente. E é uma briga, porque tem muita gente grande aqui. Tem muita gente que tem grandes amigos. Tem muita gente que tem gente poderosa, mas não consegue. Não consegue. Porque é o seguinte, ó, esse sujeito aqui, ó, ele entrou com 100 milhões de dívida do Alib. 100 milhões. Aí ele mandou Mário Gobi, certo? Mário Gobi, olha lá, 178 milhões. Quase duplicou. Aí ele veio pro Roberto de Andrade, que ninguém sabe quem é, nunca ninguém viu, né? Trabalhava numa concessionária aí, não sei o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo, mas vamos ver o final da parada, porque as pessoas da concessionária são maravilhosas, diga-se de passagem. É a nova. Eu já comprei um carro lá. É a nova. São pessoas de grande, são gente boníssimas, porque eu sei disso, não conheço, mas eu sei disso. Esse senhor aqui, ninguém sabe quem é. Ele nunca mais foi num jogo do Corinthians. Ninguém conhece mais. Ele, 453 milhões. Aí veio pro Andrés, de volta. Lembra quando o Andrés chegou e colocou o papel, né? Olha, eu voltei porque muitos não sei o quê, papapá, vou dar o estádio. Isso em 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, não, 25. 7 anos. Aí de 477 foi para 957. Olha que loucura! Ninguém é preso, ninguém se responsabiliza por tudo que os três falaram, por tudo aquilo que o Decilo fez da matéria, por todo... E isso tirando o cartão corporativo de 20 anos. Se você colocar o cartão corporativo que eles gastam 500 pau por mês... você vai ter 5, 6 milhões por ano. Mas, Netão, desculpa. Não... Um cartão corporativo, mas na realidade, é o menor dos problemas. Não, mas eu sei que é o menor. Eu sei que é o menor, mas o Capone não caiu foi por isso, preso caiu por... por- Não foi por isso não. Foi por causa de imposto. Sim. Aí, O que eu quero dizer Pela é que coisa menor, que o né? cartão corporativo pode ser um pontapé Claro. para alguma coisa ser diferente daquilo que nós estamos falando aqui. Pode ser que seja. é porque lá tem cabeleireiro, cabeleireira, Porque tem um essas monte coisas. de coisa. Aí, bom, tem McDonald's, você tem H-Ster, você tem um negócio que a mulher fica com o cabelo então, enrolado. tem, exato, Eu não sei exato, falar eu o também nome. não sei falar o nome. Cadala, que o cara fica com danada, pupila. Bom, os caras até frouxos nisso, né? Os caras não aguentam fazer amor ou com a amante, E com a se namorada. entregam ainda. Não, e ainda compra em 12 parcelas de R$ 39,90. O cara não tem panca ainda, velho. O cara não tem panca ainda pra se aguentar ainda, pra fazer uma coisa dessa, pra fazer amor. O Corinthians, os caras não tem panca pra fazer amor ainda. É uma coisa impressionante. Aí veio pra ele, pro Augusto Melo, e eu vou falar agora. Eu votei nele. Eu já votei no Andrés. Eu já votei no Mário Gobi. As pessoas... Mas entre as duas, nessa última agora também, as duas opções... As duas não, mas opções, nem tinha na duas última. opções. Eu vou te contar antes da última. Porque... Não, mas antes da última, Esse aí ele... era o menos Eu ruim. sei, mas ele conseguiu. Esse cara aqui, que a gente acreditava nele, que a gente tinha esperança nele, falando como corintiano, como sócio, como ídolo. E quem paga o fiel torcedor, quem paga... Eu sou sócio do Corinthians há 20 anos. Meu irmão, esse cara aqui, antes dele ganhar, ele quase ganhou deles todos. Por causa de 100 votos vitalícios, ele perdeu a eleição. Eu falei, mas quem que é esse cara que conseguiu tirar quase essa dinastia? E esse cara quase conseguiu ninguém... Sabe como que os caras chamam ele lá depois que eu fiquei sabendo? O tio. Tio. Aí depois eu fiquei sabendo que era ele. Eu tive contato com o Augusto, você conversa com ele, cara. Ele parece o Frei, parece o Padre Marcelo, parece o... Cara, e você acredita? Mas essa Não. gente sempre é assim. Então, mas deixa eu só te contar, só pra você ter uma ideia. Esse cara, ele veio na outra eleição, ele arregaçou, sabe quem o Andrés colocou para ser presidente? Porque ele já tinha colocado o Mário, e tinha colocado o Roberto, ele já tinha colocado o Duílio, ele não tinha mais como não colocar o André Negão, que são os 5. Andrés, Mário Gobi, Roberto de Andrade, Duílio e André Negão. Eu nunca acreditei que o Duílio pudesse ganhar a eleição. E ele ganhou, porque ele não era forte dentro. O pai dele era, ele não, e ele ganhou a eleição. Aí, meu irmão, eles colocaram o André Negão, teve 1.400 votos. Ele veio
e ganhou a eleição de novo. Ele ontem, ele teve 670 votos, quase 1.000 votos ele teve. Foram 2.000 e poucas pessoas que votaram. Ele teve quase 35% dos votos. Exato. Ele teve quase 700 pessoas acreditando nele. Olha que loucura! Não tinha que ter um voto, tinha que ter só o voto dele. Mas ele teve 670. Então mostra que essa dinastia, que isso tudo acabou quase com um clube de futebol incrível, grande. E que por causa de 2 jogos contra o Palmeiras, o Corinthians ficou muito mais da mídia do que o Flamengo. Ele ficou mais da mídia do que o São Paulo, ele ficou mais da mídia que todo mundo. Nos últimos 7 dias, quem mais esteve na mídia? Corinthians. Dorival Júnior, Corinthians, Osmar Stabile. Não foi? Memphis, o menino... Yuri Alberto. Yuri Alberto. Todos os assuntos relacionados O Bidu que fez o gol. Numa semana só deu o Corinthians. Você imagina só se o Corinthians tivesse um cara que foi preso com 10 anos na cadeia. O Fantástico dava o Jornal da Band, o Jogo Aberto, os donos da bola. O cara foi preso lá. Aqui não tem ninguém. E você não pode acusar nem esse, nem esse, nem esse, nem esse. Que é o mesmo, né? É o mesmo, né? Nem esse. Cara, a gente não pode falar, pô, esse cara é ladrão, não sei o quê. A gente não pode falar isso. Sim. Porque não tem nada provado contra eles em relação a isso. A nenhum deles. Mas aí tem um clube que deve, total 2 bilhões e 500 milhões, já contemplando as dívidas da Neoquímica Arena, que são 706 milhões. Como é que um clube como o Corinthians pode resolver isso? Pode. Como? SAF? Eu também acho. Parar de roubar. É. Tô falando aqui, não tenho medo de falar, Não. eu sei que você não tem também. Não. Parar de roubar, olha só. É verdade. A conta ela é porca, mas é fácil. Não precisa nem ser bom em matemática. É porca, mas é fácil. É verdade mesmo. Nos próximos 5 anos, o Corinthians faz 1 bi e 600 por ano. Então isso vai dar 5 bilhões e 500, tá? Vamos fazer uma conta porca. É metade da dívida que o Corinthians tem. Se administrar direito, Você tudo bem. consegue Não, em 10 anos. 1 bi e 500. Não, 1 bi e 100 por ano, isso Ah, vai 1 dar bi e 100. 5.500 1 bi em e 5 100, anos. ok. É a conta que o Neto fez. Se Qual é a você dívida? Não é administrar- 2,5? Você paga a metade, sobra 2,5 bi ainda. E aonde vai esse dinheiro? Não, aí tem que botar gente honesta pra fazer. Aonde o dinheiro vai? Aonde que o dinheiro é colocado? O Viagra. Aí vai no No foi nem Babyliss. Viagra. Foi a outra marca. Na que Tadala. 36 horas, que pelo menos que os caras falam. No pão de alho. Eu já usei uma vez Viagra, só que eu não vou mentir pra vocês aqui Ei. na televisão, eu não minto mesmo. Picanha. Eu usei uma vez, a minha pupila... E foi bem? Não, eu fui bem pra caramba, mas descobriu na hora, né? A Sandra falou, o que tá acontecendo? Eu falei, eu tô bem, o negócio. Não, vamos falar sério, mas vamos... Não, é verdade! A pupila começou a explodir. O seu irmão sabe que a pupila explode. Porque é dilatador de vaso. Pergunta pro seu irmão. Não, Aquilo que ele usa. quem tem problema de coração não pode. Aí, Eu não posso. deixa eu falar pra você. Se eu deitasse aqui assim, ó. Se eu botasse a cabeça aqui, botasse um ovo, a minha orelha fritava o ovo, que começa a queimar. Queima! Queima, a orelha queima. Os caras compraram. Ah, meu Deus do céu. E por que não queimou a orelha Por que deles? que não isso? Aí os caras compraram. Os caras são tão cara de pelo amor madeira. de Deus, não, isso é brincadeira, Não, cara. não, mas é verdade. Sério, mas eles são muito cara de pau, Sabe o que eles bicho. compraram? Eles foram na Gaster. Eles Gaster, são muito cara de pau. Pô, eles foram no McDonald's toda hora. E aí o Cássio, o promotor, que é um baita promotor, meu irmão, ele já viu a vergonha que foi em relação a isso. E aí, eu não sei, Cascão... Aí pode dar problema. Então, aí vai dar problema. Porque é o Ministério Foi a Público. mesma coisa que aconteceu agora com o presidente do Cruzeiro. Isso, porque é o Ministério. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do programa Apito Final, apresentado pelo Craque Neto na TV Bandeirante. Craque Neto acabou apresentando aí os erros, né, dos ex-presidentes do Corinthians, mostrou também as dívidas infracionadas do Corinthians. Mas antes de falar desse assunto, de repercutir, de reagir todas essas informações, vamos falar do final de semana agitado no Corinthians, com a confirmação aí do impeachment do presidente Augusto Melo pela Assembleia Geral dos Sócios. Momento histórico no Corinthians, porque isso nunca havia acontecido. O caso da Vadibet
gerou muitos problemas para Augusto Melo. Por quê? Não só para Augusto, né, mas também para o Corinthians. Inclusive, com um indiciamento pela Polícia Civil, com a denúncia do Ministério Público, né, aí foi acatado pela Justiça de São Paulo. Augusto Melo está nos bancos dos réus. Pode até ter que indenizar o Corinthians cerca aí de aproximadamente 40 milhões de reais, correspondendo aí, né, a várias coisas que aconteceu no Corinthians. Augusto agora está no banco dos réus pela lavagem de dinheiro, que o indiciamento cita 3 crimes, entre eles lavagem de dinheiro, furto qualificado e associação criminosa. O Ministério Público entende que o dinheiro envolvido na negociação seguiu caminhos tortuosos, segundo relatório do MP. Augusto Melo continua aí se defendendo, mas vários pedidos que Augusto Melo fez à justiça nesse período, eles foram todos indeferidos. E Augusto, já após o seu impeachment, os seus advogados já manifestaram, falaram que houve irregularidade dentro da votação do impeachment, mas Augusto tem seu direito, né? O princípio do contraditório. Então, Augusto pode se defender, ele já está se defendendo, vai continuar. Esses pedidos na justiça de Augusto Melo, com certeza, continuarão, porque Augusto Melo tem muita convicção que ele ia voltar ao poder e a Assembleia Geral dos Sócios acabaram aí confirmando o impeachment de Augusto Melo. Houve 69%, né, dos votos para Augusto ser impeachmentado, né? Mais do que quando Augusto foi eleito com 63,9%. Então, foi um pouco mais de 2 mil pessoas que votaram, né? E 1.403 votaram a favor e contra 620 pessoas. E isso fez com que Augusto fosse destituído do cargo de presidente do Corinthians. A votação começou 9 horas da manhã e foi até às 5 horas da tarde. O carro de Augusto Melo teve seus pneus rasgados e Augusto foi embora num carro de aliados, né? Todos presidentes que cometesse erro, deveria acontecer isso. Aconteceu com Augusto, mas a gente sabe, no Corinthians chegou o momento de tudo se passar a limpo. Porque se não passar, o Corinthians vai acabar aí chegando no fundo do poço e não vai conseguir se levantar nem tão fácil. Corinthians é gigante, mas um clube que deve 2,5 bilhões é praticamente considerado uma dívida impagável. Por enquanto, o clube tem Osmar Stable na presidência, que até as novas eleições vai continuar Osmar Stable. E essas novas eleições devem ser definidas pelo Conselho Deliberativo, mas ainda não tem data, né? Ainda não tem data para fazer eleição. Mas acredito que até semana que vem, mas pelas informações que a gente tem no canal, Osmar Stable tem muita força para ele continuar até o final de mandato, que se encerra no final do ano de 2026. Osmar Stable, aos poucos, um pouco mais de praticamente 70 dias, está reconstruindo o Corinthians. Olha o tempo só de Osmar Stable, 65 para 70 dias, e já fez muita coisa. Augusto Melo ficou no Corinthians 1 ano e 5 meses e não fez o que Osmar Stable fez. Exemplo, a Nike. O Corinthians conseguiu renovar o contrato com a Nike, estava entre Nike e Adidas. Osmar Stable foi lá, conseguiu melhorar o contrato para o Corinthians e renovou com a Nike. Osmar Stable já fez mudança na base, já mandou 57 jogadores da base embora, acabou com a categoria sub-16 e sub-18 e fortaleceu a sub-17 e sub-20. O Osmar Stable
já reduziu o quadro de funcionário do Corinthians, que passava um pouco de 1.400, hoje tem 1.280. Osmar Stabile já reduziu a folha salarial do Corinthians no completo, que chegava aí a 44 milhões, hoje está em torno de 41 milhões, né? Já reduziu a folha salarial dos atletas, que era em torno de 24 milhões, hoje está em torno de 21 milhões. Então, Osmar Stabile já fez várias coisas importantíssimas. Contratou, né, no seu mandato agora, o atacante de beirada, Vitinho. Fez aí uma reunião, né? Fez modificações, por exemplo. O Corinthians, com o Augusto Melo, vinha aí tentando fazer aí a contratação da empresa de biometria facial, mas Augusto não conseguiu. Já o presidente Osmar Stabile já conseguiu esse feito. Hoje o Corinthians tem uma biometria facial. Isso fez com que o Corinthians aumentasse muito a sua lucratividade devido aos cambismos. Na época que não tinha biometria facial, tem muito desvio de ingresso. O Corinthians perdia muito dinheiro com isso. Hoje o Corinthians pode ter menos torcedor em campo, mas fatura, menos torcedor na arquibancada, mas fatura muito mais. Lembrando que ano passado o Corinthians, o Palmeiras, o Corinthians tem quase 47 milhões, quase 47 mil torcedores em campo, no estádio, né? E teve uma renda de 2 milhões e meio. Agora, no jogo contra o Palmeiras, na Neoquímica Arena, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, o Corinthians teve em torno de 45 e teve 3 milhões e meio. Olha para você, menos torcedor, mais lucratividade. Isso não acontecia antes. Então, Osmar Stabile já tem feito um trabalho espetacular e acredito que deve continuar na presidência do Corinthians até final de 2026 e com certeza será candidato para a próxima eleição no Corinthians. E aí, fiel, o que vocês acharam? Deixa o seu comentário aqui no vídeo. Vamos mudar de assunto? Eu ainda não tinha trago para vocês, né? Os bastidores do Corinthians na vitória do Timão na Neoquímica Arena pelas oitavas de final da Copa do Brasil por 1-0 contra o Palmeiras e também no jogo de volta no Allianz Parque, o Corinthians ganhou 2-0. Os bastidores, que o Corinthians demorou um pouco para soltar, mas soltou, os bastidores são, assim, extremamente emocionantes, porque a gente viu, né, o Romero, que é um líder nato no Corinthians, falando da importância do jogo, né? A gente viu o Garro, quando o Memphis machucou no Allianz Parque, quando o Garro tá de capitão, passou a abraçadeira para Romero. A gente sabe que Romero lá dentro tem uma influência muito grande. Hugo Souza, no momento antes do jogo, falou da importância do trio Garro, Memphis e Yuri, mas queria que eles corressem, ajudassem, entendeu? Então, assim, Ranieri falou do sonho, né, que tinha vestir a camisa do Corinthians. Há 2, 3 anos atrás ele sonhava com isso. E ele falou que ia dar a vida dele nesse jogo, mas queria que todos também dessem a vida deles por ele. Então, assim, um bastidor emocionante. Corinthians não pode viver apenas desse jogo contra o Palmeiras, desses 2 jogos. Corinthians sabe que a jornada do Brasileirão é árdua, é difícil, né? Corinthians hoje enfrenta aí na Neoquímica Arena o Juventude, um jogo importantíssimo. Corinthians está em 13º lugar na tabela, então precisa ganhar. E Timão tá sem Memphis Depay e Carrillo, que acabaram se lesionando contra o Palmeiras no jogo do Allianz Parque. Carrillo vai ficar fora em torno de 3 a 4 meses, né? É só ano que vem. E o Memphis Depay em torno aí de 30 para 40 dias. Memphis Depay vai ficar fora aí das quartas de finais da Copa do Brasil. Se o Corinthians passar, ele estará nos próximos jogos na semifinal. Mas se não, o Memphis também não joga mais a Copa do Brasil. No lugar do Memphis, hoje o Corinthians deve escalar aí contra o Juventude. Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, a dupla de zaga André Ramalho, Gustavo Henrique e na lateral esquerda Matheus Bidu. No meio campo do Corinthians, José Martínez, Breno Bidon, Ranieri e Garro. Na frente, Yuri Alberto e Romero, ou Yuri Alberto e Thales Magno. Corinthians não pode deixar passar essa oportunidade de ganhar esse jogo hoje, que é um jogo que o Juventude não está bem na tabela, mas em campeonato de pontos corridos tem muita surpresa. O Corinthians tem que ter muito cuidado para não ser surpreendido em casa e tirar esses 3 pontos aí do Juventude, dar um passo melhor na tabela. O Internacional acabou ganhando ontem e jogou o Corinthians
para o 13º lugar no Campeonato Brasileiro. Um campeonato difícil, muito difícil. O Corinthians tem que ir bem na Copa do Brasil, mas também não pode cair aí, ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. E aí, fiel, o que vocês acharam de todas essas informações? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para fortalecer o nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.